é o tal do rotativo, né? O rotativo é aquela bola de neve que é criada lá pelo cartão de crédito, muitas vezes, quando você não tem aquele dinheiro, mas tem um limite, enfim, e acaba usando. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele afirmou a senadores que o crédito rotativo no cartão de crédito deve ser extinto. Segundo ele, o grupo de trabalho formado pelo Banco Central, o Ministério da Fazenda e os bancos para analisar o tema deve apresentar nos próximos 90 dias uma solução no âmbito do Conselho Monetário Nacional, o CMN. O rotativo é um tipo de crédito oferecido ao consumidor quando ele não faz o pagamento total da fatura no cartão até o vencimento. O exemplo mais comum é a quitação do chamado valor mínimo da fatura. O rotativo, porém, passa a valer quando o consumidor paga qualquer quantia que não seja o valor integral. A diferença entre o valor total e o que foi pago de fato se transforma em um empréstimo. Assim, passam a ser cobrados juros sobre o valor que faltou pagar. A taxa média de juros no crédito rotativo cobrada pelos bancos está em torno de 437% ao ano. No mês passado, a inadimplência na modalidade ficou em 49,1%. Bom, aquela minha exagerada de 80% são aqueles que entram, mas conseguem pagar também, porque tem essa parcela. Agora, quase 50% não conseguem pagar, hein, doutor Maurício? Muita coisa, né, Santiago? Esse rotativo, na realidade, tem se revelado um grande problema para o Banco Central e a judicialização dele é muito grande, porque não só aqueles que realmente caem na inadimplência, e não são poucos, né, você muito bem disse, mas também tem aquela questão, Santiago, do sujeito desorganizado, que não paga em dia porque esqueceu, ou porque saiu naquele mês, saiu de férias, teve um mal-estar e perdeu a data. Uma vez que vence e dá aquele prazo mínimo para pagamento e você não paga, eles fazem esse rotativo automático e não devolvem a oportunidade do consumidor quitar antecipadamente esse financiamento. Esse é um grande problema, porque, né, tem pessoas que conseguem pagar e não querem pagar aqueles juros que você anunciou no parcelamento imposto por esse acordo aí impositivo. Além disso, Santiago, ainda tem aquela questão da fraude. Nós sabemos que a fraude bancária, a fraude no cartão de crédito, ela também é muito grande. Então, o que tem acontecido na maioria dos casos que eu tenho aqui no escritório? O sujeito já é a vítima de fraude, aquele golpe do motoboy, por exemplo, consegue tomar lá o cartão de crédito do consumidor e faz lá uma série de compras tidas como ilícitas, e você faz lá no 0800, consegue impugnar, enfim, e eles ainda ficam cobrando, você só vai pagar aquilo que você realmente consumiu, e aquilo do golpe você não paga. E eles vão ficar em 30 dias analisando se é golpe ou não é golpe. Enfim, e esse já cai no rotativo, e você também não tem administrativamente condições de resolver e acaba judicializando. Então, Santiago, o rotativo, por esse motivo, também se revelou uma série de engodo para o Banco Central, porque não conseguiram, de forma administrativa, resolver. Além disso, a solução que ele pretendia dar, que era dar tempo, né, parcelar e evitar que a pessoa quedasse, de fato, inadimplente e aumentasse os níveis, que acabasse provocando uma crise no país, né, com anúncio de boa parte da população endividada, eles vão ter que realmente encerrar com esse tipo de projeto que não deu o resultado pretendido, além de causar a judicialização das demandas. Porque é aquela questão, isso aí tem que ser resolvido, porque senão a conta não fecha, né? O brasileiro fica sem poder de compra e a economia, ela cai. E muitas vezes a coisa pode estar barata lá, mas o pessoal não tem o poder de compra para ir lá e comprar aquele produto barato. Então não adianta nada, né? A fome vem do mesmo jeito. Agora, uma coisa que eu observei aqui, o Paulo, inclusive foi até tema de um programa que nós fizemos lá no CDL no Ar, que eu apresento, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, né? Que você já participou também, inclusive o doutor Maurício. E nós falamos justamente sobre isso, porque o ministro da Fazenda, o Haddad, junto com
o diretor do Banco Central, eles estão querendo fazer um ajuste e estão querendo apresentar isso, e agora, nesses 90 dias, eles vão apresentar, que é justamente um teto, porque 437% ao ano, eu acho que nem no Afeganistão tem essa inflação, né? Essa que é a grande verdade, porque isso aí, quer queira ou não, é uma taxa inflacionária. Então eles estão querendo criar um teto lá, por exemplo, o banco não pode cobrar mais do que 80%, 50%, quer dizer, fazer um teto máximo lá, de não poder mais ultrapassar esse teto. E eu acho que esse recurso aqui, dessa forçação de barra deles, de extinguir justamente esse limite do cartão de crédito, é justamente porque os bancos não toparam, né? Os bancos falam, não, mas assim não. Pô, isso aí pega quem quer. Mas não é pega quem quer, porque na hora que estoura, no outro dia já está na sua conta e você tem que se virar nos 30 para pagar. Como é que você acha que deve chegar nesse ajuste? Porque de um lado tem o governo querendo acertar a vida do povo, do outro lado não tem o governo, tem os bancos, e com aquela boca de jacaré. Como é que faz, ô Paulo? Na verdade, o interesse é conflitante, isso é óbvio. Se eu fosse banqueiro, que eu não sou, eu diria, imagina que vai baixar os juros, eu quero mais é ganhar muito dinheiro, eu quero ter muito recurso para poder emprestar e, com isso, cobrar esse juro escorchante. A taxa Selic no Brasil é algo fora da realidade fática e normal do mundo, né? Mesmo com a redução de 0,5 ponto percentual, ainda é 13,25%, o que é uma taxa absolutamente fora de qualquer realidade. Eu já falei isso aqui e falei no programa também lá no CDL no ar, que a taxa mais alta hoje, a segunda mais alta cobrada no mundo é nos Estados Unidos, que é de entre 5% e 5,5%, e mesmo assim eles estão com uma inflação controlada, a média prevista é em torno de 4% ao ano, portanto é a mesma média ou muito semelhante à prevista no Brasil, e essa taxa de juros não justifica para ninguém, a não ser para os banqueiros. Então, assim, acho que o governo, evidentemente, vai ter que usar a mão firme. O governo não está aqui para agradar banqueiro, o governo está aqui para governar para o povo, né? E quando a taxa fica alta nesse nível, notadamente se for esse crédito rotativo, é juros sobre juros, a pessoa realmente ela morre sufocada, porque é surreal alguém pagar 475% de juros. Então, você emprestou R$1, você tem noção? Você vai pagar R$1,45 praticamente de juros, ou emprestou 100, você vai pagar 145, e a coisa vai indo num processo que vai nos incomodando verdadeiramente. As contas são muito estratosféricas e o Brasil está endividado. Se não baixar a taxa de juro e não aumentar consumo, certamente não vai aumentar emprego, né? Então, é uma coisa assim, é como cobrir a cabeça e descobrir o pé, mas alguém tem que fazer esse processo. Alguém vai ter que dizer, olha, está na hora da gente conseguir cobrir até onde dá, para a gente salvar o povo, para gerar, para fazer a economia se movimentar, para o consumo aumentar e, por consequência, a indústria voltar a produzir. O Brasil hoje não depende e nem pode depender apenas do mercado internacional, que é nosso grande consumidor, inclusive do agronegócio. Nós temos que começar a cultivar também o mercado interno. Isso só vai acontecer com taxas mais baixas, nada de juros sobre juros. A ideia do ministro Haddad, embora que não seja economista, ele se mostra ser um excelente político. Ele tem feito um jogo muito bom técnico, no sentido de fazer com que as pessoas tenham acesso ao crédito por valores que sejam compatíveis à realidade brasileira. É exatamente a cartilha de como tem que ser feita. Portanto, eu acho que o governo vai ter que se impor verdadeiramente, porque, perdoem-me os senhores banqueiros, eu não sou banqueiro, né, e nem bancário, mas de uma forma ou de outra acho que a renda dos bancos está um pouco exagerada. Ou até pode deixar desde que a gente cobre 400% de imposto em cima da renda dos bancos, né? Quem sabe não é uma solução. Isso vai desafogar o governo, vai gerar receita, vai gerar recurso, e com isso a gente vai conseguir investir na economia. É uma questão de ponderação e bom senso. Obrigado, Santiago. É uma questão também de controle pessoal, né? Mas o brasileiro ele não tem essa educação financeira para saber o que pode e o que não pode, que é uma matéria que falta principalmente nas escolas aí, né? Essa que é a grande verdade. Porque o banco já pegou esse macete do brasileiro. Ele dá o crédito e o brasileiro vai e pega, né? E depois, como ele vai pagar?
aí dá aqueles pulos, né? Quer dizer, isso aí acaba arrebentando com a economia. Por isso que agora entra em campo, né, o Haddad, junto aí com o diretor do Banco Central, justamente para tentar estancar, né, esse grande vazamento, que é um vazamento que depois a pessoa não se recupera, essa que é a grande verdade. Tanto, doutora Paula, que claro que eu vejo isso que eu vou falar agora como mais um protesto do que realmente uma lei. Na Câmara do Guarujá, se não me falha a memória, no ano passado ou no começo desse ano, o vereador Peitola, ele apresentou na Câmara um projeto de lei que dizia justamente isso. Quando o banco depositar automaticamente para cobrir o seu cheque especial, que no caso é a mesma coisa aqui, né? Porque tem também o automático no cheque especial. Eu dei um cheque sem fundo lá, o banco cobriu, né? Não é o que a gente fala? É porque você tinha lá um saldinho de um empréstimo que o banco automaticamente já deposita. Então, quando o banco fizer isso, esse dinheiro tem que entrar como doação, né? E não como, no caso, um empréstimo. Mas aí, a nível Brasil, fica mais difícil isso. Mas é uma teoria que é válida essa, né, doutora Paula? Bem, tem um vício aí de competências, né? O legislador municipal não pode tratar desse assunto, né? Não cabe a ele esse tipo de... Por isso que é um protesto, é mais protesto, por causa disso. Mas é importante, né, chamar atenção para a injustiça, né, do sistema de rotativo, né, que é praticado no Brasil. Como o doutor Maurício já colocou, há muito que o judiciário já vem dando ganho de causa aos consumidores. Desde 2017, que eu saiba, né, pelo menos, o judiciário já pacificou o entendimento que no segundo mês, né, do crédito rotativo, que o consumidor não pagar, né, o cartão de crédito, ele já tem que sair fora do crédito rotativo e ir para o parcelamento, que tem juros mais baixos. E eu estou falando mais baixos, assim, não um pouco mais baixos, estou falando menos da metade do que é praticado pelo rotativo. E isso já é muito, né? Nós estamos falando de 9% ao mês. Então, o Brasil já é um dos países que mais, né, cobra juros, né? A taxa de juros é altíssima, a gente tem que baixar, eu concordo, né, com isso. E eu acho que é tarde já. Esse rotativo teria que já ser eliminado, porque ele é injusto, ele é ilegal, ele é abusivo, né? Ele fere todos os princípios aí da boa gestão, né? E deixa o consumidor numa situação muito vulnerável. O importante, eu acho, é que o consumidor que não puder pagar o cartão de crédito, ele seja imediatamente notificado e a ele seja dado um parcelamento que já é caro, né? Quando a gente fala de 9% ao mês, nós estamos falando de mais de 100%, né, 180% ao ano. Então, já é digamos assim, um juro suficiente para cobrir o risco, né, da instituição bancária com esse inadimplemento. Então, acho que qualquer coisa além disso, né, é exorbitante, é abusiva e deve ser condenada, né, na legislação brasileira. Então, eu acho que chega tarde, assim, tem que acabar o mais rápido possível com esse rotativo.